A receita da massa, ela é muito fácil e prática. Aqui no liquidificador eu tenho 400 ml de leite, 1 colher de sopa de sal, anote aí no seu caderninho, 10 gramas de sal, 2 ovos, 15 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho e meio, viu pessoal? Aqueles pacotinhos de 10 gramas, sabe? 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 30 gramas de açúcar, 120 gramas de margarina e 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, e use uma farinha de trigo de boa qualidade. Eu vou colocar tudo aqui no liquidificador. Agora eu vou bater, mas antes disso, eu quero que você anote aí no seu caderninho uma dica que faz com que a massa fique com um sabor todo especial. E não conta pra ninguém não, é segredinho meu e seu. Uma cebola, apenas uma cebola de 30 gramas no caldo da massa. Gente, isso dá um sabor tão maravilhoso. Coloque a farinha aos poucos. Agora eu vou colocar ela aqui na bancada e vou sovar por uns 5 minutos. Prontinho, pessoal, a nossa massa aqui já deu ponto. Eu vou dividir porções de 25 gramas. Agora, cubra as porções para que elas não fiquem ressecadas e deixe descansar por 10 minutos. Uma forma untada com um pouco de azeite. Pegue uma porção, coloque um pouco de farinha de trigo na bancada. Quando você for abrir, você vai pressionar, vai empurrar para um lado e para o outro. Apenas isso. Vai virar de ponta cabeça, colocar mais um pouquinho de farinha e vai fazer isso aqui. Oval, né? Fure a massa, porque isso evita que crie bolhas de ar. E escreva aí no seu caderninho. Você já pode rechear e colocar para assar. E aí você vai me perguntar, e não vai pré-assar não, Edfa? Não, não precisa pré-assar. Agora vamos rechear. Eu vou passar no lado mais grosso do ralador 500 gramas de queijo mussarela. Quando você for fazer a sua produção de mini pizzas, a primeira coisa que você tem que fazer são os recheios e o molho. Você tem que deixar tudo pronto. A quantidade dos recheios eu vou deixar escrita na descrição do vídeo. Vou mostrar para vocês como que eu faço esse molho. Vamos lá, para o passo a passo desses 2 ingredientes aqui. E esses outros aqui a gente já compra pronto, né, pessoal? Aqui eu tenho uma cebola e um dente de alho, 1 colher rasa de sal, 1 colher de sopa rasa de açúcar, um tomate e eu cortei ele em cubos e removi as sementes. 1 colher de sopa rasa de manjericão desidratado. Se você não tiver o manjericão desidratado, você pode colocar o manjericão natural, fica maravilhoso. E 100 ml de extrato de tomate. É extrato mesmo, viu, pessoal? Não é um molho, não. Vou precisar também de 150 ml de água e eu vou refogar a cebola e o alho com 3 colheres de sopa de azeite. Cozinhe o molho por uns 5 minutos em fogo baixo. O nosso molho já está no ponto. Desligue o fogo. E esse é o ponto do molho. Olha só. Lindo o molho, né, pessoal? Agora deixa esfriar. Esse molho é tão saboroso. Vocês vão amar.
O tempero do frango, você pode fazer qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu vou usar um tomate e uma cebola, ambos estão cortados em cubinhos. Um dente de alho, ralado no lado mais fino do ralador, uma colher rasa de colorau e uma colher rasa de tempero completo. Aqui eu tenho 500 gramas de filé de peito de frango e uma colher de sopa de vinagre. 2 colheres de sopa de azeite. Agora eu vou colocar a água, fogo baixo. Se você quiser cozinhar na panela de pressão, também pode, não tem problema nenhum. É só você ter cuidado aí, porque a panela de pressão ela é bem rápida, para que o frango não fique desmanchado. O nosso frango já está completamente cozido. E olha só. Coloque o frango em uma vasilha, com ele ainda quente, tá? E esse caldo aqui, ele está bem temperado, não descarte ele. Você pode colocar em uma canja, em uma sopa, fica muito bom. E é isso que eu vou fazer mais tarde. E agora eu vou passar no processador. Se você não tiver o processador, você não vai deixar de fazer. Você vai amassar, porque ele é muito fácil. E faça isso com ele ainda quente. Não processe até virar um creme. A textura é essa aqui, olha. Você vai processar grosseiramente. Eu coloquei 200 gramas de requeijão cremoso dentro do saco para confeitar. E a calabresa, você pode escolher essa daqui, que é uma calabresa fina, ou você pode escolher essa daqui, que é a calabresa tradicional, com tamanho maior. A quantidade que eu uso é apenas de 1 colher de sobremesa de molho. Não preciso colocar mais do que isso. Se você está começando e não tem noção da quantidade de queijo, é de 1 colher de sopa bem cheia. Não precisa mais do que isso. Como eu já tenho noção aqui da quantidade, eu vou pegar com minhas mãos. E quando você for colocar os recheios, coloque luvas em suas mãos. Porque o recheio é uma coisa que estraga fácil, sabe, pessoal? Vou finalizar com orégano. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque para assar com o forno frio. O forno já tem que estar aquecido por no mínimo uns 5 minutos, em 180 graus. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso dizer para você o tempo que vai demorar aí, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 a 20 minutos. E agora, eu vou levar para assar. Prontinho, pessoal. Olha só como elas estão. Lindas, perfeitas. E o cheiro que tá aqui tá maravilhoso. Todas são maravilhosas, mas a que eu mais amo é a de calabresa e a de frango com requeijão cremoso.
Gente, o sabor da massa, o sabor do frango, tudo assim, maravilhoso.